Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, né? Sempre nos instruindo, sempre trazendo direções para as nossas vidas. Obrigada. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. E o Senhor tem mais uma instrução para nós, mais uma palavra de vida para nós hoje. E que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você teve disposição para sair da sua casa e vir aqui ouvir algo da parte de Deus. Você pode ter certeza que você será muito abençoado, porque pela sua disposição, pelo seu amor em ouvir a palavra de Deus. Amém? Sejam muito bem-vindos todos que estão aqui. Vocês são amados de Deus. E nós vamos agora entregar o nosso coração a Deus, porque é com o nosso coração que Deus quer trabalhar, que Deus quer ministrar, que Deus quer falar. Então, nosso coração precisa de estar livre, pelo menos por agora, e tranquilo para ouvir a Deus. Senhor, nós entregamos o nosso coração nas Tuas mãos. Entregamos, ó Deus, tudo que nós estamos agora pensando, tudo que nós estamos programando para fazer, todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Senhor, entregamos tudo agora nas mãos do Senhor, ó Pai. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade hoje aqui neste lugar, que seja feita a Tua vontade aqui hoje neste culto, ó Deus. Ó Pai, o Senhor trouxe cada um dos Teus filhos aqui para Te ouvir. E que assim seja, Senhor, que assim seja, Deus, que os Teus filhos hoje recebam transformação, recebam cura, recebam salvação, aquilo que eles precisam, ó Pai. Que o Senhor manifeste, Senhor, o Teu poder neste lugar, porque toda honra, toda glória e todo louvor é dado a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor envie os Teus anjos para este lugar, miríades de anjos, Senhor, para guardar as nossas vidas, para encher este templo, Senhor, da Tua presença e da Tua paz. Que haja paz, Senhor, paz sobre a nossa alma nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Alguém poderia ligar o ar aqui, por favor? Esse de cima? Vamos lá, a palavra de Deus, o que Deus quer dizer para nós hoje, está em uma pergunta. O que está por trás das mãos de Deus? E esse é o tema da palavra. E nós vamos abrir em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. E lá está dizendo o seguinte, olha que interessante. Portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele os exalte. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Então, nós começaremos esta palavra meditando nessa pergunta. Eu estou sob a poderosa mão de Deus? Nós vamos refletir sobre isso hoje. A mão do Senhor significa a vontade de Deus. A soberana vontade de Deus para a vida de cada um. Pedro, que está dizendo aqui, nessa carta, seguramente nos diz para humilharmos diante da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele nos exalte, Deus nos exalte. Ou seja, Pedro diz para submetermos à vontade de Deus, e nisso seremos abençoados, ou seja, seremos exaltados no tempo certo. Submeter-me à vontade de Deus me torna confiante.
E assim sou capaz de entregar a minha ansiedade a Deus, porque sei que, cumprindo a vontade dEle, Ele cuidará de tudo e de mim. O que combate a ansiedade é saber qual é a vontade de Deus para mim. Isso que combate a ansiedade. Porque eu tenho certeza daquilo que Deus tem para a minha vida, e aí eu não vou me preocupar tanto com o futuro, com o presente, porque eu sei que Ele vai cuidar de mim. Mas existe um segredo nisso, que somente os humildes conhecem a vontade de Deus para suas vidas. Porque aos humildes, Deus concede graça e revelação. Mas onde que está escrito isso? Aqui, um versículo acima, em 1 Pedro 5, no capítulo 5, versículo 5, diz assim: Deus se opõe aos arrogantes, mas aos humildes concede graça. Então, somente os humildes conhecem a vontade de Deus para a sua vida. Deus revela ao humilde, que é aquele que realmente deseja ouvir de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Esse é o humilde. Aquele que realmente quer ouvir o que Deus tem para ele. Que não faz planos por si, mas espera com que o Senhor o direcione para que ele faça. Esse é o humilde. E Deus revela a ele, pois o humilde, ele aceita a voz de Deus, sem titubear, sem questionar, sem duvidar. Por isso que Deus fala, por isso que está escrito aqui que os humildes Ele concede graça. Porque são os humildes que conseguem reconhecer a voz de Deus, aceitar a voz de Deus e submeter-se à vontade, à mão poderosa de Deus sobre as suas vidas. Os humildes discernem que de Deus vem a direção, o governo para a sua própria vida, porque ele reconhece a onipotência de Deus. As mãos de Deus também diz respeito à sua onipotência. O que é onipotência? Deus tem todo o poder está concentrado, está cativo a Deus. E aqui, quando fala as mãos de Deus, também fala sobre onipotência, sobre todo o poder de Deus. E por meio dele, podemos contemplar este poder sendo manifesto nas nossas vidas. Mas, já aos arrogantes, como está escrito aqui, que Deus se opõe aos arrogantes, já aos arrogantes, ou seja, àqueles que escolhem ser donos de suas próprias vidas, e de suas próprias decisões e vontades, aqueles que já têm um plano todo traçado para a vida dele, esses não experimentarão jamais a poderosa mão de Deus, pois o próprio Deus se opõe a eles. E não é porque Deus é mau, mas é porque esses que são arrogantes, eles escolhem viver sem Deus, eles que escolhem viver sem Deus. Por isso, os arrogantes vivem ansiosos, em grandes tribulações, ao mesmo tempo cheio de planos, de pensamento: não, vou fazer isso agora, não, vou fazer aquilo agora, não, agora é isso, não, agora é aquilo. Um turbilhão de pensamentos. Mas verdadeiramente não conhecem a vontade de Deus para a sua vida, não conseguem se submeter à mão poderosa de Deus sobre as suas vidas, e nem pode experimentar isso, porque como que Deus vai falar com um arrogante, que acha que é o dono da sua própria vida? Não tem como, ele não vai ouvir a Deus, porque ele vai dizer para si mesmo, porque ele sabe qual é a vontade de Deus, qual é a vontade para ele. Ele vai dizer para Deus: não, Deus, eu sei o que é bom para mim. Não, Deus, eu acho que é esse caminho mesmo. Eu acho que tá tudo indicando para isso, Deus. Então não tem como Deus revelar, não tem como a mão poderosa de Deus estar sobre o arrogante, porque ele não aceita. A mão do Senhor indica, aponta e guia o caminho dos humildes. A mão do Senhor se estende para aquele que deseja segurá-la e experimentar a companhia de Deus em sua vida,
E isso podemos ver claramente em Atos 11, 21. Em Atos 11, 21, diz o seguinte, também fala sobre a mão de Deus, no mesmo contexto de 1 Pedro que eu li aqui. Em Atos 11, 21, diz o seguinte, que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição originada contra Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, os discípulos, tá? Eles falaram a palavra de Deus, mas apenas aos judeus. Todavia, alguns deles, homens de Chipre e de Cirene, quando chegaram a Antioquia, começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e um grande número de pessoas confiou e se voltou para o Senhor. Olha que interessante aqui, a mão do Senhor estava com os discípulos. O que isso quer dizer? Que a bênção de Deus estava com eles. Por quê? Porque eles estavam fazendo justamente a vontade de Deus. Tudo estava fluindo, apesar das dificuldades que eles passavam, as perseguições, como dizia aqui, as coisas fluíam. Porque estavam cumprindo a vontade de Deus e nisso eles eram abençoados. Eles viam o cumprimento do poder de Deus através desses que eles viam que convertiam, que salvavam. Os discípulos, eles viam o poder de Deus sendo manifestos. Por causa da submissão de suas vidas àquilo que Deus os chamou para fazer. Humilhar-se sobre a poderosa mão de Deus, como diz Pedro, é ser submisso a Deus e receber de todo o coração os seus planos. Receber de todo o coração, entendeu? Isso encaixar dentro do seu coração. Submissão, a palavra submissão não é subjugar, não é tornar uma pessoa subjugada. Submissão significa estar contido na missão. Submissão, isso que é submissão. Mulheres, quando Deus nos fala para sermos submissas ao nosso marido, Deus não está falando para nós sermos subjugadas pelos nossos maridos, mas para nós estarmos contidas na missão do nosso marido. Olha que lindo, submissão significa estar contido na missão, ou seja, estar contido na missão que Deus tem para você. Estar contido na vontade que Deus tem para a sua vida, com seu consentimento, com a sua aceitação. Então você vai me perguntar, como então me submeter à poderosa mão do Senhor? Como descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Primeiro, e claro e óbvio, gente, conhecer o dono dessa mão poderosa. Ou seja, conhecer quem é Deus. Conheceremos a Deus à medida que nós nos relacionarmos com Ele. Quanto mais eu me relaciono com o meu Deus, mais eu me aproximo dEle, mais Ele se achega a mim. Devo conhecer a Deus antes de saber qual que é a vontade dEle para mim. Porque às vezes a gente vai falar assim, não, então eu vou lá, vou diante de Deus, então falar, Deus, e aí? O que o Senhor tem para mim? Mas você conhece a Deus? Como que eu vou acatar algo de alguém que eu não conheço? Se Deus é estranho para mim, se a voz de Deus é estranha, se eu não discerno a voz de Deus, e Ele falar qual que é a vontade dEle para mim, eu não vou entender nada. Porque eu não confio, eu não conheço quem é Deus, eu não sei como que é a voz de Deus. Nós não conseguimos confiar em alguém que eu não conheço. Eu não consigo confiar em alguém que eu não conheço. Eu só confio em quem eu conheço. Então, primeiro, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E segundo, e muito importante, e é aqui que eu quero que você foque. Porque aqui é o ponto-chave da palavra que Deus quer te dar. Ter experiências com Deus. A experiência com Deus sela a sua confiança em Deus e confirma quem Deus é em seu coração, no seu coração. Não é no coração do profeta e nem no coração do pastor. É no seu coração.
é uma experiência individual, é uma experiência pessoal, experiência com Deus. E eu sei que cada um aqui deve ter uma experiência com Deus, principalmente aqueles que já têm muitos anos na presença de Deus. Tem várias experiências de Deus, coisas sobrenaturais, coisas que você fala assim, nossa, não tinha como ser uma pessoa, não tinha como ser eu pensar nisso, é Deus. Sabe aquelas experiências que a gente teve, que a gente tinha com Deus, que quando a gente lembra dá até, sabe, uma saudade de experimentar aquilo de novo. É isso que Deus está falando. Nós precisamos ter a experiência com Deus para você reconhecer quem é Deus, para isso ser confirmado no seu coração, para que você possa então submeter a vontade dEle para a sua vida, para você estar sob a mão poderosa dEle, para que não é só você entrar debaixo da submissão da vontade de Deus, não é só isso, tem uma preparação. Tem uma preparação antes, porque senão, quando Deus falar e você entrar direto naquilo que Deus te ordenou fazer, você vai fazer contrariado. Você vai fazer de qualquer jeito. Você vai fazer só para cumprir a ordenança, porque foi uma ordenança de Deus que nem falou com você, foi com outra pessoa que mandou te entregar o recado. Não é assim? Quando Deus manda o recado através de uma pessoa, a gente fala assim, eu vou fazer, é determinação, vou fazer. E aí a gente entra lá debaixo da determinação, faz a determinação, mas poxa, Deus, você não teve uma experiência com Deus nisso? Será que quando Deus nos manda fazer algo, será que naquilo que Ele nos manda fazer, Ele não quer que você tenha experiência naquilo também? E às vezes nós perdemos muita oportunidade naquilo que Deus nos manda fazer, de termos uma experiência com Ele, naquilo que Ele nos mandou fazer também. Nós nos limitamos somente a fazer, cumprir. Pronto, Deus, Deus, eu cumpri, viu? Isso não é submissão, porque eu não estou nem aí, eu não estou contida na missão de Deus, eu não estou envolvida. Eu não estou envolvida no que Deus está visualizando. E não há como viver isso tudo sem que eu não conheça quem é Deus, sem que eu não tenha experiências reais, verdadeiras com Ele. E eu quero dizer para vocês que o que eu observei é que a maioria dos homens aqui descritos na Bíblia, dos servos de Deus que estão relatadas histórias aqui, a maioria deles, dos homens descritos na palavra de Deus, que aceitaram a vontade de Deus para a sua vida, aceitaram o propósito que Deus tinha para eles, que se colocaram sobre a mão poderosa de Deus, ou seja, receberam a vontade de Deus, precediam de uma experiência com Deus. Foi assim com Moisés. Moisés, antes de ser chamado como libertador de Israel, ele teve um contato com a sarça ardente. Foi a primeira experiência de Moisés. E que experiência maravilhosa! Meu Deus do céu! Moisés viu, conheceu quem era Deus ali. Deus falou para Moisés: Moisés, diga ao meu povo que eu serei o que serei. Diga que eu sou Deus. E aí Moisés conheceu a Deus ali. Moisés viu a sarça ardente, ou seja, ele teve uma experiência com Deus. E aquilo marcou o coração dele, selou o coração dele, que aquilo era Deus, era de Deus mesmo. E aí Deus veio falar com ele na história: você vai libertar o meu povo de Israel. E aí Moisés entendeu, ele entrou debaixo da missão de Deus. E ele venceu. E ele cumpriu o que Deus tinha para ele. Mas eu quero falar também de outro homem que teve experiências, e ele não teve uma só, ele teve várias experiências com Deus antes, momentos marcantes com Deus, que o impulsionaram a entregar o cumprimento da vontade de Deus para a sua vida. E isso está em Juízes, na história de Gideão. E eu sei que muitos aqui já conhecem a história de Gideão, mas eu vou ler alguns versículos para você ver, porque talvez você nunca prestou atenção nisso. Mas olha que interessante. Em Juízes 6, versículo 11, diz o seguinte:
Então o anjo do Senhor veio e sentou-se embaixo de uma árvore de pistache, em Ofra. Seu filho Gideão estava debulhando o trigo em uma prensa de uvas para escondê-lo de Midian. O anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: você, valente herói, Adonai está com você, o Senhor está com você. Deus falando para Gideão. Desculpe-me, Senhor, respondeu Gideão, mas se o Senhor está conosco, então por que nos está acontecendo tudo isso? Onde estão os milagres sobre os quais nossos antepassados nos contaram quando disseram: não nos trouxe o Senhor do Egito? Pois agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão não conhecia Deus tão bem assim. O Senhor voltou-se para ele e disse: vá com sua força e salve Israel das mãos de Midian. Não o enviei eu? Agora no versículo... continuando. Gideão, porém, lhe respondeu: perdoe-me, meu senhor, mas o que sou eu para salvar Israel? Pois minha família é a mais insignificante de Manassés, e eu sou o membro mais jovem da casa de meu pai. O Senhor lhe disse: porque eu estarei com você, porque eu estarei com você, derrotará Midian tão facilmente como se eles fossem apenas um homem. E Gideão replicou: se realmente o Senhor me estiver favorecendo, não se importaria de me dar um sinal, veja bem, de que é realmente o Senhor que está falando comigo? Por favor, não me deixe até que eu vá e retorne com uma oferta e apresente ao Senhor. Ele respondeu: o Senhor: eu esperarei até que você volte. E aqui vai desenrolando a história que ele foi lá, pegou as ofertas e Deus aceitou as ofertas. E aí Gideão caiu em si e falou assim, nossa, aqui no versículo 22 ele fala assim: ó não, meu Senhor, Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Ou seja, ele identificou e falou assim, nossa, acabei de ter uma experiência com Deus. Não, foi Deus que falou comigo aqui. A primeira experiência dele, ele conheceu a Deus. E logo em seguida, ele teve experiências com Deus. Logo a mais, nessa história, ele teve mais 3 experiências com Deus. Para certificar realmente que era Deus que estava falando com ele. E Deus o chamou para ser um libertador de Israel. Olha só, conheceu a Deus, teve experiências com Deus e submeteu à vontade de Deus, que era ser libertador de Israel. O exemplo, então, de quem teve essas experiências é Gideão. Ele teve uma experiência com Deus através do anjo do Senhor, ao ser chamado para cumprir a missão de Deus para a sua vida, que era ser libertador de Israel. Gideão ainda teve outra experiência com Deus ao ver seu exército de milhares ser dispersado por Deus, restando apenas a quantidade que era necessária para vencer aquela batalha, que era aqueles 300. Se Gideão não tivesse aquelas experiências com Deus, ele enfrentaria aquela batalha com os milhares e ele perderia. Porque a mão de Deus não estava sobre Gideão. Ou seja, a vontade de Deus não estava sobre Gideão. A vontade de Deus para ele foi lutar com apenas 300 e não com milhares. E nada mais para que a glória fosse de Deus e não daqueles homens. Gideão não teve só uma, mas várias experiências com Deus antes de aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Até mesmo quando ele estava cumprindo a vontade de Deus, passando por esse processo da dispersão do exército, até ficar os 300, que foi aquilo que eu falei no início lá da palavra, até no obedecer à vontade de Deus, ele estava vivendo uma experiência com Deus. Olha que maravilhoso isso. Por causa da submissão de Gideão à vontade de Deus, que era ser libertador de Israel, Israel teve paz por 40 anos. E nesse período, Deus é quem governava sobre Israel. Eles foram exaltados por Deus por 40 anos. Cumprindo 1 Pedro 5:6. Humilhar-se,
diante da mão, sobre a mão poderosa de Deus, e no tempo certo será exaltado. Gideão submeteu-se à mão poderosa de Deus, à vontade de Deus, e ele foi exaltado. Por 40 anos teve paz em Israel, numa nação, não foi na vida dele só, foi numa nação, por obedecer à vontade de Deus. Ter experiências com Deus confirma a vontade de Deus para a sua vida. Entendeu? Confirma. Quando você tem algo muito pessoal, uma experiência com Deus, isso confirma. Confirma. Porque quando Deus te disser o que Ele tem para você, você vai reconhecer que é Deus mesmo que está falando. E assim você submeterá a Ele. É muito mais fácil. Busque ter experiências com Deus. Uma vida sem experiência com Deus nos torna frios espiritualmente. E é o que está acontecendo na nossa própria vida e na igreja. Estamos frios. Estamos só alicerçados no falar e no ler a palavra. Isso está certo. Está certo ler a palavra de Deus. Está certo orar, mas é certo também buscar uma experiência com Deus. Porque senão a gente fica frio. Nós fomos feitos para nos movimentarmos, porque Deus é movimento, Deus é dinâmico. E Deus nos criou para nós nos relacionarmos. Então, se eu não me relaciono com ninguém, ou se eu não me relaciono com o meu próprio Deus, eu fico isolada, eu estou fria. Se a igreja de Cristo, se a igreja Peniel não tem experiências com Deus, a igreja Peniel se isolará. E ela será uma igreja fria. Porque o que aquece o coração do cristão é a experiência com Deus. É aquilo que Ele faz na sua vida. É aquilo que você chega um dia na presença de Deus e Ele começa a falar. Ou é um dia que você entra na presença de Deus, acontece algo sobrenatural, que você fala assim, nossa, é Deus. Meu Deus, é Deus. Isso que põe fogo no nosso coração. Para a gente poder servir a Deus. Para a gente submeter a Deus. Deus não quer que nós nos submetamos a Ele por opressão. E nem por obrigação. Deus quer que nós submetamos a Ele por conhecê-lo, por relacionar com Ele, por amá-lo, por ter prazer em relacionar com Ele. Não é porque nós não vemos Deus que Ele não existe. E eu quero te dizer que hoje, sutilmente, é isso que tem sido liberado sobre nós. Se eu não vejo, se eu não sinto, se eu não toco, não existe. Isso hoje que é pregado. No mundo, não estou falando pregado por líderes, não. Isso que é pregado sutilmente na nossa mente. E aí, ouvir alguém falar assim, não, mas Deus fala. Você fala assim, Deus fala? Mas eu nem vejo Deus. Eu nem sei. Deus não é visível? Como é que Deus fala? É difícil. Porque hoje a nossa vida é muito visual. Visual. É muito assim, ó, é consumista, é visual, é material demais. Eu tenho que pegar, eu tenho que ver, para ver que é verdadeiro. Só que isso vai tudo contra a história de Deus, porque é pela fé. Deus existe sim. Deus fala com o homem sim. E nós fomos feitos para isso, para nos relacionar com Ele. Nós não somos estranhos. Nós não podemos ser estranhos ao nosso Pai. Então, uma vida sem a experiência de Deus é frio demais. Sabe, será que nós não estamos vivendo isso? Eu pensei muito na minha vida. Quando Deus me falou isso aqui, eu pensei que foi na minha vida. Porque eu já vivi muita experiência com Deus. E foram coisas sobrenaturais, que quando eu lembro, eu tenho vontade de voltar naquele tempo, só para me viver de novo.
Será que eu não fiquei fria? Só nas coisas que me é possível, aos meus sentidos, eu estou fria. Eu não vou além dos meus sentidos humanos. O nosso relacionamento com Deus acaba se resumindo somente a encontros semanais na igreja. Irmãos, glória a Deus pela sua vida que você veio hoje ao culto. Mas olha quanta cadeira vazia. E eu sei, amados, que tem pessoas que não podem estar aqui. Não estou falando disso. Mas tem aqueles que estão sentados no sofá. A gente sabe que tem. E que não pode vir se relacionar com o Pai. Vai relacionar com o Pai só domingo? Quer saber a vontade de Deus para a sua vida só no domingo? E nem é tão relacionamento. Porque tem uma sequência no culto para acontecer. Sabe? Eu não estou falando daqueles que não estão aqui porque estão trabalhando. Meu marido é um que não está aqui porque ele está trabalhando. Se ele não tivesse, ele estaria aqui. Existem outras pessoas que estão com algumas dificuldades. Eu não estou falando disso. Eu não quero que você se limite a isso. Eu quero que você olhe para outro ponto. Aqueles que têm condição de vir relacionar com Deus estão aqui? Os que têm condição. E eles não é para serem julgados, mas é para a gente olhar para a nossa vida. Eu tenho condição de vir relacionar com Deus? Eu tenho condição de vir, de dedicar um tempo com Deus? É isso. Nós ficamos, por causa disso, de uma vida sem experiências, ficamos perdidos, sem direção. Nós ficamos frios. Justamente porque não conseguimos mais nos manter debaixo da vontade de Deus. Aí fica pesado mesmo cumprir aquilo que Deus mandou fazer. Porque aquilo que me aproximava dele não me aproxima mais. Eu não tenho uma liga com Deus, que é as experiências. E aí fica pesado mesmo eu ser profeta. Fica pesado eu ser pastora. Fica pesado eu ser intercessora. Fica pesada eu ser levita, eu ser diácono, eu ser evangelista, seja o que for. Fica pesado mesmo. Difícil. Porque o que me ligava a Deus, que é o meu relacionamento, que é a minha experiência com Ele, a mão poderosa de Deus se tornou uma mão pesada de Deus. E aí nós chegamos num ponto muito perigoso, que é quando nós chegamos até a duvidar de Deus. Se Deus fala, ou se tudo que nós vivemos não passou de emoção. Será que tudo aquilo que eu vivi, aqueles momentos sobrenaturais, será que isso não era emoção? A gente chega até a pensar. Perigoso. Perigoso vivermos sem experiências com Deus. E hoje, nesta palavra, Deus quer que você conheça o caminho para você viver a vontade de Deus, que é esse que foi citado, conhecer a Deus, ter experiências e submeter à vontade dEle. Então, o que está por trás da mão de Deus? Que é a pergunta que é o tema dessa pregação. O que está por trás da mão de Deus? A vontade dEle para a minha vida. É isso que está por trás da mão de Deus. É isso que significa a mão de Deus. O que dá sentido à minha vida é viver a missão que Deus tem para mim. E executá-la segundo o seu comando. A recompensa dessa escolha está escrito, pode ficar tranquilo. Está escrito que no tempo certo você será exaltado por Deus. E exaltado aqui significa você ser abençoado, você ser curado, você ser, não sei, honrado, não sei naquilo que você está precisando. Talvez essa seja a pergunta mais complexa de todos os tempos. Qual que é a vontade de Deus para mim? É isso que a humanidade está querendo saber, né? É a pergunta que não quer calar. É a pergunta que está naquilo que eu fico só vendo, que eu fico tocando. Eu quero tocar, eu quero usar os meus sentidos humanos para descobrir algo para a minha vida que está além dos meus sentidos humanos. Que está com Deus, que está relacionado com Deus. Então, essa é a pergunta que não quer calar. Qual que é a vontade de Deus para mim? O que eu vim fazer nessa terra? Qual que é o meu propósito? Nós estamos vivendo tempos em que viver sob o comando de Deus é feio.
Nossa, mas é Deus que fala para você? É feio, parece que é feio. Parece que dá vergonha falar para as pessoas. Deus me ungiu a pastora. Eu tenho um chamado de Deus nessa terra. A gente tem vergonha, dá até vergonha de falar. Porque nós estamos limitados aos nossos sentidos aqui, ó. É até estranho para nós. E nós estamos vivendo nesse tempo que será que Deus fala mesmo? Porque eu não vejo Ele, eu não posso pegar nele, eu não posso cheirar Ele. E por essa forma arrogante de proceder, nós saímos debaixo dessa mão poderosa, saímos da vontade de Deus e vivemos o que desejamos. Mas, analisando mais sobre isso, qual que é o resultado dessa escolha? Viver fora da mão poderosa de Deus. Está escrito em Provérbios, capítulo 1, versículo 20. E quando eu li isso, eu fiquei assim, falei, não, Deus, mais claro que isso, só se o Senhor descer. Olha o tanto que é maravilhosa a palavra de Deus, está muito claro, muito nítido para nós. Olha o que está dizendo sobre aqueles que vivem fora da soberania de Deus, fora da submissão da vontade de Deus. Olha o que diz, em Provérbios 1, no versículo 22, olha que incrível. Por quanto tempo vocês, cuja vida não tem propósito, amarão essa vida impensada? Por quanto tempo os escarnecedores terão prazer na zombaria? Por quanto tempo os tolos odiarão o conhecimento? Arrependam-se quando eu reprovar. Derramarei sobre vós meu espírito e tornarei minhas palavras conhecidas, porque vocês não aceitaram quando chamei. Está falando isso para os arrogantes, aqueles que estão fora da mão de Deus. E ninguém prestou atenção quando estendi a minha mão. Ninguém prestou atenção quando eu te revelei a minha vontade para a sua vida. Mas, em vez disso, negligenciaram meus conselhos, ou seja, entrou aqui, saiu aqui. E não aceitaram minha repreensão. Eu, por minha vez, rirei da sua aflição e zombarei quando o terror vier sobre vocês. Sim, quando o terror assolá-los como uma tempestade e o desastre abordá-los como um turbilhão. Quando a angústia e a aflição atacá-los, então eles me chamarão, mas não responderei. Irão buscar-me sinceramente, mas não me acharão. Visto que odiarão o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Recusaram o meu conselho, desprezaram minha reprovação, ou seja, minha disciplina. Então, suportarão, olha que pesado, olha que triste a vida do soberbo, daquele que não se submete à vontade de Deus. Então, suportarão as consequências dos seus próprios caminhos e serão sobrecarregados por seus próprios planos. A errança impensada irá matá-los e o excesso de confiança presunçosa dos insensatos os destruirá. Mas aqueles que prestam atenção em mim viverão em segurança. Mas aqueles humildes que prestam atenção em mim viverão em segurança, imperturbáveis, sem temer mal nenhum. Isso é aos humildes, que se submetem à mão poderosa e à vontade de Deus. São imperturbáveis, ou seja, não são incomodados. Não são perturbados por pessoas, por coisas. Não precisam de temer o mal. Essa advertência que lemos aqui, em Provérbio, cabe àqueles que não estão submissos à vontade de Deus. Ele tem uma vida impensada, rejeita o conhecimento de Deus, rejeita a disciplina de Deus, justamente porque na disciplina Deus está chamando ele ao arrependimento, mas ele rejeita mesmo assim. Rejeita o próprio Deus, e o que colhe são as consequências dos seus próprios caminhos. Uma vida sem o propósito de Deus te leva a errar, entende isso? Quer parar de errar na sua vida? Entende o propósito de Deus.
Conheça a Deus, tenha experiência com, deixa Deus te marcar, deixa você conhecer a voz de Deus e ouça a vontade dele para a sua vida. Você não vai errar. E quando você errar, até no erro, debaixo da mão de Deus que eu estou falando, até no erro, Deus será glorificado, você será ensinado, você crescerá, você frutificará. É muito diferente de você errar fora da mão de Deus, porque você vai por si. Você vai lutar com o gigante por si. Você vai enfrentar o capeta sozinho. Sem arma, sem escudo, sem armadura, sem nada. Vai lascar, gente. Não tem como. Todo homem foi criado com a necessidade de cumprir algo. Isso já está dentro de você. Você foi feito assim. Sabe essa busca incansável da humanidade em saber para que ela serve, para que ela existe? Foi o nosso Criador, Deus Todo-Poderoso, que nos colocou isso dentro de nós. Isso é natural nosso. Isso não é para ser ignorado. E esse algo se chama propósito ou missão. Isso não é de nós, mas foi estabelecido pelo nosso Criador para que pudéssemos ser felizes e bem-sucedidos nessa terra. Ou seja, sem errar de forma impensada. Dentro de nós existe como se fosse um cadeado, cuja chave para abri-lo, e tem uma tranca, né? Cuja chave para abrir esse cadeado é a vontade de Deus. O cadeado é como se fosse o seu coração e a chave é como se fosse a vontade de Deus. Quando isso encaixa, destrava e abre. E o propósito de Deus se cumpre na sua vida. E você está lá, cumprindo o propósito da vontade. Você está sendo bem-sucedido. Você está sendo feliz. Você está sendo luz. Você está sendo sal. Você está trazendo vida sobre essa terra aos que não conhecem a verdadeira vida. Então, olha que lindo, fomos gentilmente agraciados por Deus, de termos um sentido nessa vida. As pessoas dizem que, mas Deus quer que eu faça isso, mas Deus não se importa com o que eu quero. Nós não somos marionetes. Eu já vi uma pessoa falar, mas parece que eu sou uma marionete na mão de Deus. É só determinação? Meu irmão, não entendeu nada. Nós fomos gentilmente agraciados com um sentido para nós. Se nós fôssemos marionetes na mão de Deus, se Deus fosse mesmo esse carrasco, esse velho, sentado na cadeira, com um chicote na mão, nós não teríamos essa busca, essa vontade, nós simplesmente não teríamos nada, nós só fazia. Nós não somos escravos de Deus. Eu nem gosto de falar, quando a gente fala, somos escravos de Deus. Eu não sou escravo de Deus. Eu sou filha de Deus, eu sou serva de Deus por amor. Servir a Deus não é escravidão. E nós temos isso dentro do nosso coração, nós temos essa vontade de fazer algo nessa terra. Isso é algo que vem do céu, gente. Isso veio do céu. E se Deus fosse carrasco, nós não teríamos isso. Então isso cai por terra, essa fala de que Deus manda, como se fosse uma marionete. Nós somos como marionetes nas mãos de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Nós temos isso dentro do nosso coração para nós não vivermos justamente perdidos e sem propósitos. Por isso que Deus colocou isso em nós. Isso é amor de Deus, nos dando sentido para viver. Isso é amor de Deus. Quando você tem algo para fazer, gente, isso é um amor de Deus pela sua vida. Ele não está te deixando você vagar na terra. Viver fora da vontade de Deus é viver submisso a você mesmo. Quando eu não vivo debaixo da mão poderosa de Deus, na vontade de Deus, eu estou vivendo por mim mesma. E eu quero dizer que as pessoas podem viver sim dessa forma. E se eu quiser eu posso viver fora da mão de Deus? Pode, claro que pode. Deus é tão gentil que até isso Ele respeita. Pode viver sem, mas você vai aguentar? Você vai aguentar caminhar
o caminho de volta daquilo que você abriu? O caminho que você abriu, você vai dar conta de voltar? Você vai dar conta de colher as sementes que você mesma plantou sem uma orientação? Sem uma direção da parte de Deus? Se a pessoa falar assim, não, eu aguento, então vai, seja feliz. Mas eu sei que essa não é a vontade de Deus. Deus quer que nós estejamos assim, bem juntinho deles. Bem pertinho dele, assim, ó, vivendo no fogo com ele. Para que nós sejamos orientados, sabe, a cumprir exatamente aquilo que ele quer. Agora, traga em sua vida este entendimento. Se você ainda não sabe a vontade de Deus para a sua vida e o que Ele tem para você, certamente você não sabe o que está por trás da mão de Deus. Por isso, conheça a Deus, tenha experiências com Deus, quantas forem precisas, para que você se coloque em submissão à vontade de Deus e cumpra o que Ele te disser. A vontade de Deus para a sua vida também impactará os que estão ao seu redor. Não será só você. Às vezes alguém da sua família que precisa de libertação também será alcançada. Alguém do seu trabalho, sei lá, ao seu redor. Quem está ao seu redor? Essas pessoas também serão impactadas. Foi assim com os discípulos, aqui em 1 Pedro, que nós lemos. Em 1 Pedro diz isso. E com Gideão também foi isso. Israel teve paz por 40 anos por causa que Gideão entrou debaixo da vontade de Deus. Os discípulos viram as pessoas sendo salvas, sendo libertas quando eles estavam ali pregando, por causa da obediência deles em fazer isso. Pessoas ao redor foram impactadas por causa da mão do Senhor que estava com eles, ou seja, o desejo e a vontade de Deus estava sendo cumprido sobre eles. Vidas foram salvas. Não conseguimos entender a grandiosidade da obediência e submissão à vontade de Deus. Isso aí transcende a nossa mente humana. Porque ela é extremamente ligada a vários propósitos. É como uma rede. Deus manda você dar uma missão para você, e você não consegue entender. Deus, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que o Senhor me mandou fazer isso? Por que eu tenho esse chamado? Por que é assim? Por que é profeta? Por que eu não podia ser levita? Mas a gente não entende que por trás disso tem uma rede infinita de conexões que Deus quer fazer, entende? Propósitos se subdividindo para alcançar muitas coisas, muitas pessoas, muitos propósitos. E a gente não entende isso porque a gente não consegue visualizar, e aí a gente não obedece, a gente não se submete à vontade de Deus, e aí a gente vai seguir os nossos próprios caminhos. Deu um branco aqui. Olha o rolo que a gente arruma. Mas o que Deus quer te dizer aqui é que para que você tente, você só entre debaixo, só se submeta. Porque a parte do seguir, é Ele que vai fazer. Você não precisa te preocupar, mas Deus, mas por quê? Faz, entra debaixo da soberania de Deus. Entra debaixo da vontade de Deus e seja feliz. Seja bem-sucedido. Seja feliz nessa terra. Gideão nunca poderia imaginar que seria chamado como libertador de Israel. E nós lemos isso em Juízes 6,15, onde ele fala assim, quem sou eu para salvar Israel? Gideão falou isso. Quem sou eu, Deus, para salvar Israel? O Senhor está... Como assim? Quem sou eu? Ele não conseguia entender aonde que Deus queria chegar. Ele precisou ter experiências com Deus para certificar-se da vontade de Deus para a vida dele. Por isso, cabe a nós sermos submissos e aceitarmos a vontade, o plano, o propósito de Deus para a nossa vida. E assim, o fazer com gratidão, porque Ele nos escolheu. Poderia ser outro, mas Ele te escolheu. Assim como Ele escolheu Gideão, assim como Ele escolheu os discípulos para ir pregarem.
Deus te escolheu para ser libertador das nações e dos perdidos da casa de Israel. Deus te escolheu. É nos momentos difíceis em nossas vidas, numa grande angústia, ou no vale da decisão, ou na profunda depressão, que temos a oportunidade de conhecermos a Deus, ter experiências com Ele e usufruir de estar sobre a sua mão poderosa, ou seja, viver a vontade dEle. É nessas horas, querido. Se você está assim, nessas situações, é agora, a oportunidade é agora, de você conhecer a Deus e entrar debaixo da mão poderosa dEle. Pois é nesses momentos de dificuldade, de angústia, de tribulação, que baixamos a guarda, que baixamos o nosso topete, muitas vezes. Abaixamos, sabe? É nesses momentos que temos consciência que se não for Deus para resolver esse problema na minha vida, não tem solução. É nesse momento que nos tornamos humildes para ouvir a Deus e sermos submissos à sua vontade. E glória a Deus, se você chegou nesse momento e fala assim, nossa, não dá. Eu não consigo resolver isso. Glória a Deus que você chegou nesse momento. Porque aí sim, com humildade, Deus vai falar com você. Deus vai te dar experiência, Deus vai te exaltar no tempo certo, se você entrar debaixo da mão poderosa dEle. E aí, sendo submisso à sua vontade, reconhecendo que realmente eu não tenho poder sobre a minha vida, somos achados em graça diante do Senhor. E Ele estende a sua boa mão, significando a revelação da sua vontade para as nossas vidas. E aceitando então e vivendo essa vontade de Deus, a mão do Senhor é sobre nós. E somos tremendamente abençoados. Se você quer ser feliz e completo, conheça a vontade de Deus para a sua vida. E se coloque em submissão a essa vontade de Deus. E no tempo certo você será exaltado. Você será abençoado naquilo que você precisa. Eu gosto muito de falar que quando Moisés, que eu falei no início da pregação, quando Moisés teve a primeira experiência dele com Deus na sarça ardente, Deus se revelou a ele. Algumas traduções dizem, eu sou o que sou. Só que no original, Deus se revela a Moisés como Irie, Asher, Irie. O que significa isso? Serei o que serei. Ou seja, se você precisa de cura, serei o teu Deus da cura. Se você precisa de salvação, serei o Deus da sua salvação. Se você precisa de se libertar da depressão, eu serei o Deus da sua alegria. Eu quero te falar que é isso que Deus quer que a gente viva. Quando nós estamos debaixo da mão dEle, conhecer esse Deus. É isso. Seremos felizes, seremos completos. No tempo certo, esse Deus que você precisa que faça algo para você, ele vai manifestar na sua vida. Seja em forma de cura, seja em forma de redenção, de salvação, seja o que for que você precisa. Ele será o serei o que serei na sua vida. E você será exaltado. E para finalizar, como está escrito em Isaías 59:1, que diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Quero dizer para vocês, irmãos, que a mão do Senhor está pronta para salvar e ouvir aqueles que desejam se achegar a Ele. Quero dizer a você que possa estar cansado, que possa estar frio, que às vezes você vem aqui na igreja e você julga tudo, julga as pessoas, julga os pregadores, julga tudo, julga profeta, julga todo mundo, julga os seus parentes, julga todo mundo. Eu quero dizer para você que a mão do Senhor está pronta para te salvar. A mão do Senhor está pronta para te tirar desse abismo que você mesmo se colocou. Por quê? Por ter saído debaixo da mão poderosa do Senhor. Eu quero dizer que tem jeito para você. Deus está com os ouvidos abertos para te ouvir quando você precisar. Mas
em humildade. Em humildade. Entregue a sua vida para Deus, meu irmão, de verdade. Agora, de verdade mesmo, deixa eu falar um negócio de verdade para vocês. Se a gente não tomar as rédeas e verdadeiramente entregar a nossa vida para Deus e deixar Ele fazer acontecer, nós vamos passar nessa terra e a gente não vai valer de nada. E aí, eu quero falar para você, será que compensa, querido? Sabe, será que compensa? E eu falo isso para mim também. Mais para mim, porque eu me identifiquei muito nisso. Eu realmente vi que eu não estou tendo experiências com Deus e eu estou fria. Irmão, eu acho que Deus não quer isso da gente. Eu estou falando sinceramente com vocês, isso não está escrito aqui nessa palavra. Eu acho que Deus quer mais da gente. Eu acho que a gente pode ter uma vida muito mais natural, muito mais intensa com Deus. Se Deus colocar no seu coração para você se afastar de algumas coisas, se afaste. Se Deus pedir para você se afastar dos seus 5 sentidos humanos para você começar a crer no sobrenatural, faça isso. O que eu sei é que nós não podemos enxergar Deus, nós não podemos pegar Deus, mas nós podemos ter uma vida extraordinária com Deus. E Deus está te dando essa oportunidade hoje e todos os dias que você amanhece, que você abre os seus olhos. Quero te dizer, irmão, que a nossa vida não é somente vir ao culto quinta, domingo, depois a gente vai na casa dos nossos pais jantar e depois a gente vai trabalhar, acorda cedo. Não, é isso, mas não é só isso, querido. Tem mais. Tem substância. A vida com Deus tem substância. E se nós, amados, eu, você, cada um que está aqui, se nós dermos as nossas mãos, se nós nos comprometermos a viver essa vida aqui, essa vida que Deus está nos ensinando, o avivamento vai vir, querido. Não tem como ele não vir. Não tem como você começar a ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo libertas de problemas psicológicos, psiquiátricos, do jeito que você pensar. Vamos viver isso. Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que vai ser muito difícil. Mas vamos tentar viver isso. Vamos começar a almejar essas experiências com Deus no seu dia a dia, no seu momento com Deus, aqui na igreja. Deixa Deus tomar o governo da sua vida. Em nome de Jesus, querido. Deixa Deus tomar conta de nós. Deixa Deus tomar conta dessa igreja. Nós não podemos mais viver frios nessa igreja. Chega, diz o Senhor. Chega. Nós estamos frios, gelados, sem sentido. Entramos aqui com essa veste, mas nós nem lembramos mais o significado dela. Não é isso que Deus quer para nós. Deus tem uma terra que emana leite e mel para nós. E nós estamos lá em Canaã, na seca. Por quê? Porque nós não queremos caminhar. Mas eu quero te dizer que a mão do Senhor está pronta para salvar e para te ouvir. Você pode falar com Deus. E Deus pode te dar uma experiência com Ele hoje, nessa semana. Não sei. Eu sei que Deus está cansado dessa frieza no nosso meio. E isso não está escrito aqui nessa palavra. Mas é o que Deus está mandando eu dizer, e eu vou dizer. Eu quero te convidar hoje, querido, a segurar as mãos como uma igreja de Cristo e largar essas picuinhas e largar essas coisas que nós estamos acostumados já para viver algo diferente. E eu sei que tem jeito. Sabe por quê? Porque quando você converteu, você viveu isso. Quando eu converti, eu vivi isso. E se eu não estou vivendo isso agora, a culpa é minha. Por isso, eu quero te chamar agora, querido. É você e Deus. Você não vai preocupar com os levitas, pode ficar tranquilo. Você vai preocupar com você e Deus agora, querido.
E vamos nos arrepender. Deus está falando para nos arrependermos como igreja. Porque Ele está preocupado com essa igreja, porque Ele ama essa igreja. Porque Ele não desistiu dessa igreja. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de te usar. Calma. Vamos nos arrepender agora. No seu coração. Do jeito que você quiser. Se você sentir isso. Porque Deus não está obrigando ninguém a fazer nada. Deus está chamando as ovelhinhas do seu rebanho. E se você já conhece o cheiro do seu pastor, você vai saber que é Ele que está falando. Senhor Deus, Pai, como o Senhor é grandioso. E como algo que o Senhor diz termina em outros propósitos. Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo, Senhor, da parte que me cabe, Senhor, da frieza. Em nome de Jesus, Senhor, me perdoa, Deus, por confiar nos meus sentidos humanos e desconfiar do sobrenatural do Senhor. Pai, aonde eu caí, eu quero me arrepender e quero me levantar novamente, Senhor. Porque eu quero me submeter à vontade do Senhor. Eu quero me submeter à poderosa mão do Senhor, que é o cumprimento da sua vontade, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, endireita os nossos corações nessa noite, ó Deus. Senhor, se tiver coração aqui incrédulo, coração que até debocha, até zomba, Senhor, tenha misericórdia. Aviva esses corações, Senhor. Traz algo novo, Deus. Deus não quer... Eu sei que o Senhor não quer que a gente viva coisas que já vivemos, porque temos coisas novas a viver, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, como a Tua igreja. Ó Pai, de termos secado a fonte com o Senhor, de termos afastado do Senhor, ó Deus, de não estar procurando o Senhor com as experiências que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Deus, das nossas vidas, como o Senhor teve misericórdia do povo de Israel. O Senhor levantou Gideão, ó Deus, e o Senhor restaurou aquela nação. Restaura-nos, ó Deus. Levanta Gideões aqui dentro dessa igreja, em nome de Jesus Cristo, Deus, que queira se submeter à Tua vontade, Senhor, e cumprir o propósito do avivamento nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, como profeta do Senhor nessa noite, eu chamo o avivamento de Deus, que está no céu, de Deus. Eu profetizo que esse avivamento será derramado sobre todas as nações da terra. Em nome de Jesus Cristo, eu chamo o avivamento do Senhor, a promessa de Deus sobre este lugar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu profetizo que se levantarão Gideões aqui hoje, porque foram esses aqui que o Senhor chamou. É esses aqui que o Senhor está falando. Venha, Gideões, não tenha medo, tenha experiência com o teu Deus, Gideão. Venha, venha e entre na soberania e na submissão da vontade de Deus. Em nome de Jesus, que abram as portas para que o avivamento venha sobre esta igreja. Em nome de Jesus Cristo, que sejam abertos os portões, ó Deus do céu, para que seja derramado avivamento nesse lugar, ó Pai. Que venha o Espírito Santo do Senhor a governar essa igreja, a governar os nossos corações e a nossa vida, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, que venha, ó Deus, as unções para esse lugar de profecia, de evangelismo, de pregação, de cura, de milagres, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Eu chamo, ó Deus, a existência, o avivamento do Senhor sobre a vida de cada um aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, que sejam dados aos teus filhos armas de guerra, que sejam dadas armaduras agora, para você, Gideão,
que seja agora regimentado para andar e para liderar o exército de Deus nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, você precisa levantar, Gideão. Levante, tome o seu posto e siga o seu chamado com Deus. Em nome de Jesus, todas as almas em meio às cinzas, se levantem agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, e seja livre para servir a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que, ó Deus, os cadeados que prendem, ó Pai, as correntes que prendem, ó Pai, esta igreja de prosperar, de ter experiências, que isso caia por terra, ó Deus, e que venha o teu reino, que venha a tua glória, que venha o teu poder sobre este lugar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua igreja seja exaltada sobre essa terra, Deus, em nome de Jesus, que caia por terra toda a vergonha que foi posta sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Toda vergonha, todo julgamento que foi posto sobre nós, ó Pai, não é nosso, mas que venha, ó Deus, o teu reino e a tua vontade a ser estabelecida em nosso meio. Em nome de Jesus, ó Pai, que os anjos do Senhor, ó Deus, possam, ó Deus, liberar, ó Deus, os sinais no mundo espiritual, para que, ó Deus, seja liberado o som do avivamento nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, que os chofares comecem a tocar sobre esta igreja, anunciando o avivamento do Senhor, anunciando, ó Pai, como os 300 que estavam ali, com os chofares nas mãos e tochas nas mãos, Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, já estamos prontos para, no comando do Senhor, quebrarmos esses vasos e as tochas caírem em fogo, ó Deus, e os chofares, ó Deus, em nome de Jesus, tocarem, anunciando que nós vencemos essa batalha, anunciando, ó Deus, que nós vamos vencer, ó Deus, e que o avivamento vai prosperar, ó Deus, nessa terra. Deus, nada abalará os teus planos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nada abalará os teus planos, ó Deus. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que as suas unções tenham liberdade de agir dentro desta igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os portões sejam abertos, que venha a tua glória, ó Deus. Em nome de Jesus, que venha a tua glória, ó Deus. Em nome de Jesus, se levantem, ó filhos do Altíssimo. Em nome de Jesus, se levantem, ó filhos do Altíssimo. Em nome de Jesus, que venha o teu reino, ó Deus. Que venha o teu reino sobre esse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, essa igreja está entregue nas mãos do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nas mãos de Irie, Asher, Irie. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Criador. Deus, Senhor dos exércitos, em nome de Jesus está entregue o comando desta igreja, o comando das nossas vidas, está entregue, ó Pai, nas tuas mãos agora. Em nome de Jesus Cristo, nós confiamos, ó Deus, a nossa vida a Ti agora, Senhor. Em nome de Jesus, para que Tu faças o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre esta igreja restauração. Já, Senhor, restauração agora, sobre as almas, sobre as pessoas, sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os adultos, sobre os velhos, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, ó Pai, que nós viveremos aquilo que o Senhor deseja, nós viveremos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, essa igreja está consagrada ao Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o único Senhor e Salvador das nossas almas. Em nome de Jesus Cristo.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desafio Jovem Peniel, há 30 anos a serviço das famílias.